Graça e a paz, pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero ler 3 capítulos que vai trazer muita clareza para vocês acerca da restauração de todas as coisas. E nós vamos começar por Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do verso 19, que vai dizer assim, ó: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, a qual é necessário que o céu receba até ao tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pontos importantes que eu quero frisar com vocês. Ou seja, o texto está falando que Cristo ele permaneceria nos céus até que se cumprisse o tempo da restauração de todas as coisas. E depois ele vai terminar o versículo falando que Deus falou por meio da boca dos profetas acerca dessa restauração de todas as coisas. Então percebam que para Cristo voltar é então necessário que haja uma restauração dessas coisas. E quais são essas coisas, João? Vamos lá para Daniel, no capítulo de número 9. Olha só que incrível a palavra de Deus. Lembra? Atos dos Apóstolos acabou de nos direcionar para os profetas, porque da boca deles Deus falou acerca desse tempo. Em Daniel, no capítulo 9, verso 24, vai dizer assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para, número 1, fazer cessar a transgressão, 2, dar fim aos pecados, 3, expiar a iniquidade, 4, trazer a justiça eterna, 5, selar a visão e a profecia, e 6, ungir o santo dos santos. Ou seja, todos esses acontecimentos restaurariam todas as coisas. Ou seja, o pecado, o pecado não teria mais pecado, a expiação do pecado, o selamento da visão e da profecia das 70 semanas, que todos os contextos anteriores dos capítulos vão falar acerca desse período de tempo onde Deus vai usar da sua igreja para restaurar o verdadeiro evangelho, e então o santo dos santos, que é Cristo Jesus, se assentar sobre Jerusalém e trazer o seu reinado, o tempo do descanso. E essas 70 semanas, elas são divididas, né? 7 semanas até a reconstrução, até a carta ali do artigo de Ciro, dando a liberdade para a reconstrução do templo, e depois 62 semanas até a manifestação de Cristo Jesus. Somando, daríamos 69 semanas. Ficou uma semana para trás. Essa última semana, ela está dentro do período da graça, que são os 2 dias lá do capítulo 6 de Oséias, que a gente vai ver agora. Abra Oséias, capítulo de número 6 do verso. Vamos começar do verso 1. Ali, exatamente do verso 1. Diz assim, ó: Vinde e tornaremos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos aonde? Diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então percebam que ele está contextualizando aqui a vinda do Senhor, a sua vinda é certa. E olha o ponto muito importante de Oséias capítulo 2. Ele fala que 2 dias, depois de 2 dias, ele nos revigoraria e nós viveríamos diante dele. Lembra que 2 Pedro fala que 1000 anos são como um dia para o Senhor? E ele diz, não se esqueçam disso, Pedro fala. Atentai-vos para isso. Por quê? Porque Pedro sabia, os apóstolos sabiam que cada dia para o Senhor equivalia a 1000 anos. Aqui ele está falando sobre 3 dias, assinalando para a morte e ressurreição de Cristo, mas ele está fazendo uma referência aos 2 últimos dias, os 2 últimos milênios depois da ressurreição de Cristo, que antecedia o start da profecia da última semana de Daniel. O período da graça era a transição da semana 69 até a semana 70. Isso teria um prazo de 2 dias, de 2 milênios. Depois do findar dos 2 milênios, tocaria a trombeta e daríamos start à última semana de Daniel, que era a última semana onde Deus derramaria a chuva serôdia, ou a última chuva sobre a igreja. E essa chuva se chama o grande avivamento da igreja, a santificação da igreja, né? O adornamento com as roupas e vestes puras e santas. Então, temos aqui nas mãos 3 capítulos que nos dá uma grande carta, né? Uma grande abertura acerca das cartas dos apóstolos, que fazia referência a justamente esse período que nós viveríamos diante dele, que é o milênio de Cristo Jesus,
após os 2 dias, os 2 milênios. Nós estamos quase virando, né, esses 2 dias. Então, sabemos que Cristo em breve se aproxima, em breve tocará a trombeta, a primeira trombeta, iniciando o selamento da igreja e iniciando o período da tribulação, onde Deus provará e aprovará a sua igreja mediante uma grande tribulação, mas a grande tribulação, ao contrário do que muitos pensam, não vai ser para a igreja somente, né? A grande ira do Cordeiro, ela se dá para as nações da terra. Enquanto Deus guarda a sua igreja, santifica a sua igreja, ele pune a grande Babilônia, ele pune as malícias desse mundo, né? Com as pragas, com o toque das trombetas. Enquanto somos perseguidos, né, pelo império do antimessias, Deus preserva a sua igreja, né? Apocalipse 12 leva a mulher para o deserto com asas de águia a fim de mantê-la fora do olho da serpente. E aqueles profetas, as duas testemunhas, aqueles que são os mártires da igreja, que permanecerão na cidade para testemunho de todas as nações acerca dos cálices da ira de Deus, então serão martirizados e terão o galardão de mártires. Mas isso é para uma outra hora. O importante aqui era trazer isso para vocês, irmãos. A restauração de todas as coisas está muito próxima e a igreja está caminhando para a santificação a fim de se encontrar com o Cristo.